Mas, pelo menos, se vocês saírem daqui identificando os momentos de violência, já vai ser muito melhor. Porque a gente pensa em violência, o quê? Violência física. Então, surra, bater um no outro, bater na cara, bater nos filhos. Então, é preciso que o casal tenha uma comunicação assertiva, pacífica, vulnerável. Nós temos que mostrar que nós somos fracos. Se alguém fala que alguma coisa não está boa na nossa casa, e essa pessoa vai ser sempre o marido, reconhece. Porque será que está tudo bem na nossa casa? A gente quer que reconheça o que está bom, mas não é prova. A pessoa vai olhar aquilo que não está bem. No que custa falar? Você tem razão. Você tem razão. Se falar que a comida está salgada, em vez de você falar, também você reclama de tudo, não é assim que a gente fala, nós mulheres? Você reclama de tudo, você reclama de tudo. E os maridos falam que a gente só reclama também. Essa é a única fala que a gente tem. Você só reclama, eu só reclamo. Se a gente vê que a comida está salgada, não sei o quê, a pessoa fala, a comida está meio salgada. O que você pode falar assim? É mesmo, está salgada mesmo. Vamos comer outra coisa, vamos pedir um iFood, vamos comer uma fruta para melhorar o sal. Por que você tem que ficar tão magoada? Porque o sal está na comida. Entendeu? Foi um erro. Porque nós não queremos admitir as nossas falhas. Nós não queremos. Então, a culpa vem que nem um furacão e a gente agride. E o grande problema é que nós assistimos isso nas nossas famílias, com os nossos pais. Por isso que nós ficamos assim. Porque nunca ninguém falou que não era para ser assim. E os nossos filhos ouvem a gente se comunicar. Eles vão imitar. Se vocês repararem, quando as crianças um pouquinho maiores estão brincando, eles imitam a gente. Nas brincadeiras, eles imitam a gente. Então, vamos parar de se magoar tanto, né? Vamos parar de se magoar tanto, de ficar todo mundo um magoado com o outro, a nossa casa fica um inferno. Agora, será que é possível parar de discutir? O que vocês acham? É possível não discutir? A gente está sempre de acordo? Não é possível, seria um tédio. Também você fala uma coisa, o marido fala, é mesmo, meu amor, vocês têm sempre razão. Daí o marido fala outra coisa, você fala assim, nossa, como você é inteligente, puxa vida, eu tenho tanto orgulho de você. Isso seria uma conversa de teatro, porque isso não existe. Então, não pense em comunicação não violenta, é mimimi. Veja bem, meu amor, meu benzinho, Não é, tá? Então, você pode responder que sim, que é melhor parar de discutir. Porque sempre se tem uma escolha, se você não vai discutir mais. É o que acontece em muitos casamentos. Estabelece-se o silêncio. Ninguém fala com ninguém. Porque cada vez que eu falo alguma coisa, o outro reclama, o outro também reclama, então vocês reduzem a comunicação a bom dia, boa tarde, passa o queijo, pega o café. É isso que se reduz. Boa noite, bom dia, e olha lá quando faz isso, né? Porque a gente não quer discutir. E assim, por exemplo, procura se lembrar das vezes que você escolheu, né, parar uma discussão que não estava contribuindo para o que você buscava. A discussão é boa. Que discussão representa o quê? Que cada um tem uma opinião, que cada um pensa de um jeito. E a gente sabe que duas cabeças pensam melhor que uma. Se eu permito que a discussão não se acalore, não vire fogo, a discussão é boa. E várias situações em que as nossas emoções estavam à flor da pele e que a gente não conseguia parar. A gente queria parar a discussão, mas a gente não conseguia. A gente não tinha ferramentas para discutir de uma forma racional, uma forma assertiva, uma forma não violenta, né? Então, pensa assim, a solução não é o silêncio. O silêncio mata o casamento. Vocês sabem que eu sou mentora de famílias e atendo famílias diária ou semanalmente, famílias com problemas de relacionamento, de tudo isso. O grande problema de afastamento é o silêncio que se estabelece na casa, porque um não suporta mais ouvir a voz do outro, porque sempre é reclamação, né? E é muito chato a reclamação. Então, parar de discutir talvez não seja o melhor caminho. Talvez não seja, não é o melhor caminho, né? E ainda que fosse possível não discutir mais, a gente pensa um pouquinho, será que esse caminho para cuidar de você e das suas relações é isso? Escolher não falar, evitar a discussão, pensamentos de certo e errado, devido ou não devido, energia se consumindo.
Gente, das nossas decisões, os teóricos dizem que a gente, de 100 decisões que nós tomamos todos os dias, muito mais nós tomamos, 60% das nossas decisões não são certas. Nós decidimos errado. Você nunca errou o caminho, mesmo com o Waze lá? Você pôs o Waze e você errou o caminho? Se a gente erra, a gente discute com o Waze também. Tá louco, meu marido discute muito com esse. Tá louco esse caminho, tá louco esse caminho. Eu falei, não, faz o caminho que você quiser, não tem problema, tá tudo certo, né? Então, pensar o seguinte, não dá para não falar. Então, nós precisamos aprender a falar, aprender a nos comunicar, né? Então, costumo dizer isso aqui, que parar de discutir é perder oportunidades. Nós temos que aprender a comunicar o que pensamos, comunicar o que queremos, comunicar o que precisamos, sem agredir. Sabe que isso é possível? É possível ou não? Como que é possível? Como que é possível? Eu descobri no fim, né? Não falei ainda nada, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos descobrir mais sobre mim e sobre o outro. Gente, eu estou casada há 51 anos. Eu estou conhecendo muitas coisas do meu marido nesse último ano. Quando eu estou praticando a comunicação não violenta, acho que é mais de 7 anos, mais ou menos, mas não aprendi ainda. Quando eu estou muito cansada, vai todo para o brejo. Cansaço é horrível. Agora, pensa uma coisa, a gente não está sempre cansado? As mães estão sempre exaustas. Os pais estão sempre exaustos, ninguém tem tempo, então nós temos que arrumar uma outra forma. Então nós temos que descobrir mais sobre eu e o outro, descobrir que aquele combinado que eu fiz com a minha irmã, não deu nada certo com o meu marido. Eu combinei com a minha irmã, mas ele tinha programado outra coisa, daí a gente já se irrita com ele. Descobri que a minha mãe vai receber assim, o meu relato da frustração por não ter tido apoio na última manhã, que a minha mãe pediu apoio, eu não pude ir, porque o meu marido queria ir para outro lugar, eu tive que dizer não para minha mãe, e minha mãe ficou sentida, né? Então, tudo isso, descobri com o sócio, com a sócia, uma situação que tá me preocupando, e que nem sempre aquilo eu vou discutir dentro da minha casa. Quer dizer, nós precisamos emitir a nossa opinião, emitir o que nós pensamos sobre aquela situação. Não tem outra forma. Tem outra forma, é o silêncio ou a reclamação. E isso eu acho que ninguém quer, né? Não, agora é aqui. Não é nada aqui. Então, nós temos que, assim, entender que nós descobrimos, conhecemos mais a pessoa quando a pessoa se manifesta. Agora, se cada vez, agora eu vou falar assim das mulheres, se cada vez que o seu marido se manifesta, você interpreta, quando ele vai parar de se manifestar. Ele falou, você sabe o que eu acho? Essa cômoda aqui ficaria melhor ali. Você não entende nada, entendeu? Porque a decoradora já falou que o lugar da cômoda é aqui, e você não entende nada de cômoda, de decoração. Aliás, você tem péssimo gosto, entendeu? Parece a sua irmã. Você e a sua irmã são assim, ó, em matéria de gosto. Então, ele só falou que achava que a cômoda podia ficar ali. Pega a cômoda, põe ali. Põe ali a cômoda. Qual o problema? É verdade ou não é verdade? Para que eu preciso ter sempre razão? Para quê? Para coisas intranscendentes. O menino está na hora de dormir, tem que dormir. O pai fala, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, absolutamente, não pode ficar. Tem horário para dormir, tem que dormir. Hitler já morreu, tá? Não precisa. Nós temos que ter flexibilidade, gente. Tá, um pouquinho lá, vai mais um pouquinho no colinho do papai. Então, nós mulheres somos terríveis. Os homens também, mas nós mais terríveis do que eles. Então, seja inteligente, veja se aquele é um momento oportuno de falar que não pode. É que nem, por exemplo, meus netos não comem açúcar nem nada. A minha nora é muito inteligente. Quando eles vão na minha casa, é liberado. É liberado. Não é que eu vou encher os netos de açúcar, mas casa de vó sempre tem algum bolo, alguma coisa assim, né? Então, flexibilidade. Vocês estão num colégio que tem normas, tem regras que ensinam as virtudes, isso tudo é maravilhoso, mas nós temos que saber ser flexíveis, né? Então, nós temos que descobrir o outro, as necessidades do outro, o que o outro sente, o que o outro pensa. Depois que eu comecei a fazer isso na minha casa, gente, vocês não sabem, eu mudei de casa faz um ano, meu marido palpita em tudo. Tudo. Ele vê muito mais coisa do que eu, ele vê mancha no teto, ele vê não sei o quê. Quer saber?
olha que bom que você vê, maravilha, ele chama o pintor, ele resolve tudo, então, maravilhoso. De vez em quando ele solta uma, né? Porque se eu não vejo, você não vê. Eu falei, pois é, eu sou cega para algumas coisas. Ponto final, sabe? Ponto final, não põe uma vírgula. Então, a resposta para essa pergunta, talvez assim, ao invés de perguntar como parar de discutir, a gente tem que se perguntar, como discutir? A própria palavra discussão parece guerra um pouco, né? Eu falo daqui, eu falo dali, mas não é, não. Discutir é colocar o mesmo assunto em pauta e cada um dá a sua opinião, e chegar a um terceiro assunto, ou alguém concordar com o outro, o que for melhor, né? Como discutir com o outro de modo a cuidar da gente, né? Discutir sem você ficar magoada, sem você ficar o dia inteiro pensando naquilo. O marido vai para o escritório de cara amarrada, vai para o trabalho de cara amarrada, volta de cara continuando amarrada. Como é que vai ficar o relacionamento lá em casa? Como é que vão ficar os filhos? Eles não entendem por que isso acontece, né? Então, como discutir com o outro com foco no que nós estamos sentindo e precisando? Sentindo e precisando. Trata-se disso. A gente não tem o hábito de manifestar os nossos sentimentos. Falar dos nossos sentimentos parece que é dizer das nossas fraquezas. E quem é que gosta de falar das fraquezas? A gente gosta de falar dos nossos sucessos. Mas só quando a gente fala das nossas fraquezas é que a gente atinge o coração do outro. Se você fala assim, nossa, é verdade, você já falou isso tantas vezes, eu me esqueço, eu não sei fazer direito, eu acho que eu preciso de ajuda, né? Às vezes os maridos são violentos também, muito violentos. Você precisa de ajuda mesmo, você precisa de um psiquiatra, ter um antidepressivo de 100 miligramas para você melhorar um pouco. E às vezes pode ser também, viu? Às vezes pode ser também, que a gente precisa de uma ajuda química. Como discutir com o outro atento aos nossos padrões de acusação? Então, a gente tem que pensar, como é que eu costumo falar com o outro? Como é que eu costumo falar com meu marido? Por que eu estou insistindo mais na comunicação marido e mulher, pai e mãe? Porque é o que reflete nos filhos. Os filhos, vai acontecer a mesma coisa. A forma como você fala com o marido, a forma como você fala com a esposa, vai ser a forma como você fala com o seu filho, né? E eles vão, claro, por isso vão brigar. Então, por trás de toda discussão, há sempre uma necessidade escondida. A mulher é mais emotiva, é mais sensorial. Então, as necessidades das mulheres, às vezes, é simplesmente um reconhecimento. Dica para os maridos, você fala assim, nossa, você deve estar cansada hoje. Pronto, você já ganhou sua mulher. Pronto. Você deve estar cansado, hoje o dia foi difícil, muito calor, não sei o que, tal, você deve estar cansado. Você precisa de alguma ajuda? Provavelmente, se você faz essa pergunta, ela fala não. Ela vai falar não. Agora, se você não oferece, ela fica sentida. É um paradoxo, mas mulher é assim. É um paradoxo, mas mulher é assim. Então, quando você reconhece que ela está cansada, porque às vezes o que acontece? O marido chega em casa cansado também, que a vida dos homens não é fácil também. O mercado de trabalho não é fácil, né? É duro, né? Então, também chega cansado. Então, esquecer um pouquinho de você nessa hora e perguntar, nossa, foi muito duro o seu dia hoje? A gente não fala, você precisa de ajuda, porque dá aquela aceita, né? E vai falar, então, tudo bem, dá banho nas crianças, serve jantar, faz... Não vai acontecer isso. A mulher só precisa do seu reconhecimento, né? Seu reconhecimento, dá um beijinho, fala, nossa, está cansada, né? Deixa eu ajudar um pouquinho. Às vezes a ajuda do marido pior, né? Às vezes é pior, não é melhor. Então, é só o reconhecimento. O homem não, é diferente. Então, nós precisamos saber, cada um, como. Então, assim, há uma necessidade. A mulher tem muita necessidade de validação, de reconhecimento, de apoio, de companheirismo. A mulher tem necessidade disso. Tem necessidade. O homem tem necessidade de sexo e sexo. Porque o homem é assim. O homem é toda essa validação, esse reconhecimento e tudo isso, o homem recebe através do sexo. Então, vamos ser mulheres sem dor de cabeça, por favor. Vamos perceber a necessidade dele, ainda que ele não fale, né? Então, quando começam a reclamar demais, é falta de o quê? Sexo. Se você não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver com uma coisa com a outra. Tem tudo a ver, porque homem é assim, mulher é assado, né? Então, nós temos que entender isso. Então,
vamos abrir tudo de uma vez, mas enfim, 5 dicas para te apoiar, que é assim, aprendendo a discutir com a comunicação não violenta. Eu fiquei pensando se eu daria uma aula teórica sobre a comunicação não violenta, mas eu achei que era melhor entrar direto na prática, por isso que eu estou falando assim, depois vocês vão ver exatamente como é que é a construção da comunicação não violenta. Então, primeira coisa, você tem que estar consciente dos seus padrões de acusação. Nós temos padrões de acusações. Por exemplo, você usa muito a palavra sempre ou nunca. Você, 3 palavras, sempre será uma acusação. Quando você começa a frase com você, aí vem a acusação. Você nunca, putz, acabou. Você sempre. Então, comece as frases com o pronome pessoal. Eu. Fica difícil, muitas vezes a gente fica sem saber o que falar. Eu o quê? Eu sinto, eu penso, eu acho. Você leva a responsabilidade daquilo que você vai falar para você, não para o outro. Quando eu falo você, eu estou acusando. Depois, em segundo lugar, nomeie o que aconteceu. O que aconteceu, nomeie, descreva. Pensa que você tem um diretor de arte que precisa fazer uma cena para o cinema e você tem que descrever o que vai acontecer. Não, tem uma pessoa sentada ali no sofá, daí chega outro, pula em cima dela, quebra o braço dela, ela fica desesperada. Então, assim, descreva a situação. Ao falar, expresse o que você está sentindo. Essa é a parte mais difícil, porque nós não estamos acostumados a perceber o que nós estamos sentindo. Pergunto para vocês, quem será o corajoso que vai falar? O que você está sentindo nesse momento? Sono, o que mais? Sono é mais uma coisa um pouco mais física, mas sentindo lá no fundo da alma. Viram? Ninguém sabe. A gente não está acostumado a estou sentindo nada. O que eu estou sentindo? Não estou sentindo. Mas a gente está sentindo alguma coisa. A gente está sentindo, às vezes, assim, vergonha alheia, porque, puxa vida, é verdade, é assim minha casa, mas a gente está sentindo, nossa, isso aqui é comigo mesmo, ou isso não tem nada a ver. Estou sentindo coisas dentro de mim que eu não sei nomear. Por que eu não sei nomear? Porque eu não estou acostumada a pôr atenção nisso, né? E ao escutar, esteja atento ao que o outro pode estar sentindo. Isso já é um grau mais elevado, é 2º ano isso aí. Você percebeu o que o outro pode estar sentindo. Você está conversando com a pessoa. Eu percebi, assim, essa semana mesmo eu percebi, quando meu marido chega em casa, mesmo que ele chegue super atrasado, eu estou esperando lá para jantar, tudo, mas chega atrasado, ele gosta de ter o seu ritual. Ele gosta de chegar. Se você chegar, posso tirar o jantar? Ele já fica irritado. Porque ele fala, calma, deixa eu chegar primeiro. Eu gosto de chegar, às vezes toma um banho, às vezes vai lá para o quarto, fala no telefone com alguém, não sei o quê. Isso às vezes ia me deixando irritada. Eu comecei a perceber que é importante para ele, porque eu tenho a casa mais tempo para mim. Eu tenho muitos momentos na minha casa que eu posso estar em silêncio. Ele não. Então, qual é o problema de jantar um pouquinho mais tarde? Qual é o problema? Deixa fazer o seu ritual, né? Então, nós temos que... Eu percebi que ele sente isso assim, não precisa comer, parece que precisa comer, para eu já lavar tudo, já pôr tudo na máquina para acabar, com não sei o quê. Não? Isso, por exemplo, eu senti na minha casa. Vocês têm que ver na casa de vocês como que é isso, como que é a chegada do marido em casa. Ou se não, também despeja os filhos em cima para ele. Opa, que bom que você chegou, dá banho nas crianças para mim, porque eu estou exausta, porque o dia foi péssimo, que não sei o quê. E depois, após se expressar e escutar, faça combinados. Né? Fala assim, olha, foi tão bom isso que aconteceu, vamos fazer isso mais vezes, Então, nós temos que mudar tanta coisa para a gente se comunicar bem, que eu sei que vai ficar um pouquinho embaralhada a cabeça de vocês. Mas vocês vão ver que, com o tempo, vocês vão lembrar das minhas palavras aqui. Agora, acho que é aqui. Ai, meu Deus. Então, o que acontece conosco? Acontece o seguinte, não acontece nada. Nós somos muito sensíveis às críticas. Quem não é sensível à crítica aqui? Quem gosta de receber uma crítica? Ninguém. A crítica gera culpa. Quando alguém critica que eu não fiz uma coisa que eu devia ter feito, eu fico pensando, e todas as coisas que eu fiz? Não vale nada. O supermercado, a feira, o não sei o quê, buscar a criança na escola, só porque eu esqueci de pagar esse boleto, ele está ficando histérico desse jeito? Não é bem assim, né? É uma coisa que era importante para ele e talvez não fosse tão importante para você, né? Então, a gente fica com culpa.
Em vez de falar assim, nossa, verdade, esqueci. Mas como que você esquece? Você sabia que era importante? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. O que é que eu vou pagar agora? Hoje em dia é mais fácil pagar boleto, que a gente paga em casa mesmo, né? Então, a culpa e a vergonha têm uma relação íntima. Então, quando a gente recebe uma crítica, a crítica acessa esses dois canais aí. E daí, a minha reação é sempre de ira. De ira. Nossa, essa criança aqui, olha, está com esse nariz correndo há mais de uma semana, você não vai fazer nada, não levou no pediatra, não sei o quê. Você tem que falar, você está achando isso mesmo? Você tem que respirar fundo, né? Porque às vezes você já fez uma opção de coisa. Respira fundo. Vocês estão vendo como é? Dá para perceber que é difícil? Dá ou não? Dá. Diga se dá ou não. Dá, né? Então, culpa e vergonha tem essa relação íntima. Então, o resultado, não nos conectamos. O problema da nossa comunicação é que o nosso Wi-Fi não está na mesma rede do Wi-Fi do nosso marido. É como se o Wi-Fi dele só funcionasse no escritório e o nosso só funcionasse em casa. Não há conexão. Não há. Agora, como é que pode haver um casamento, uma família, onde as pessoas não se conectam? O que vai acontecer com os filhos? Eles vão ser adeptos das telas, do celular, e vão se conectar com os amigos e não vão se conectar com a gente. Porque eles não gostam daquela cena que eles veem muitas vezes em casa. Não, na casa de vocês deve ser diferente, porque aqui todo mundo é assim, especial. Então, não, verdade, vocês têm muita mais formação, vocês já estão batalhando há bastante tempo, eu tenho certeza que não é assim. Mas acontece o seguinte, vocês, pais do Catamarã, vocês têm que ser líderes dentro da nossa sociedade. Vocês têm que animar os amigos de vocês. Quando vocês vão ser os mentores, os consultores de muitos amigos, porque você está vendo que estão na mesma situação. Não adianta nada as mulheres se reunirem para ficar metendo a lenha no marido. E o marido se reunir também para... Ele não fica metendo a lenha na mulher. Mulher não é assim, homem não é assim, não. Ele fala das soluções mundiais, do governo, das melhores ações que estão no mercado. É diferente, mas as mulheres fazem isso. Elas ficam... E muitas vezes os filhos estão lá ouvindo. Ah, você não sabe, o meu marido, porque o meu marido... Eu mesmo fiz isso muitas vezes, coitado do meu marido. Eu denegri muito a imagem dele muitas vezes, porque não conseguia entender. Então, o problema é que nós não nos conectamos. Então, o que fazer quando eu escuto uma crítica? Porque a gente vai escutar. Fazer uma autoconexão. O que é essa autoconexão? Eu conectar comigo mesmo. O que eu estou sentindo? Está me dando raiva? Não está me dando raiva. Está me dando medo? Está me dando culpa? Está me dando o quê? Né? O que está sentindo? Qual é a necessidade? Qual é a minha necessidade? Eu tinha necessidade... Estou falando do lado da mulher, vamos falar do lado do homem. O homem chega em casa e fala assim, nossa, sabendo que horas são? Você não tem relógio, não? Isso é péssimo, né? Daí, quando chega assim, qual a necessidade que o homem, quando chega em casa... Qual homem gostaria de falar aqui? Quando vocês chegam em casa, qual a necessidade que vocês têm? Enquanto eu tomo uma água, vocês falam. Homens, digam para mim, qual a necessidade quando vocês chegam em casa? Ninguém tem necessidade de silêncio, necessidade de brincar com o filho, necessidade de não falar nada, porque às vezes falou tanto o dia inteiro. A gente tem alguma necessidade. Então, a gente não pode, nós mulheres, não podemos encher de perguntas. Como é que foi o dia? Mas resolveu aquele negócio? Você foi não sei o quê? Você pagou não sei o quê? Menos, né? Então, nós temos que também entender de onde vem a crítica. De onde vem a crítica? Vem do cansaço, vem da fome, vem... Eu sempre digo assim, gente, aperitivo resolve muitos problemas. Porque aperitivo, não sei porquê, o homem gosta muito disso, né? Eu tenho feito uns almoços com os meus netos, e outro dia foi o meu neto de 18 anos lá, e por um acaso, deu um erro lá, mas eu sei que a minha empregada entendeu que uma coisa lá era aperitivo. E levou na sala um aperitivinho para ele, assim, que não era para ser aperitivo, fazia parte do cardápio. Não, ele ficou tão encantado que o almoço era só para ele, contou para a mãe dele, mãe, tinha até aperitivo. Até aperitivo. Então, assim, homem com fome não raciocina. Não raciocina. Então, às vezes está com fome, passa na cozinha, às vezes não vê nada lá, porque um está no forno, o outro não sei o quê, ele já fica irritado. Aperitivinho resolve, né? Então, não se defender imediatamente.
E não discutir de quem é a culpa. Não adianta você discutir. O culpado é você que não fez isso, o culpado é você, o culpado é você, o culpado é você. A gente não faz isso de propósito, a gente faz isso automaticamente. Então, sair do automático para começar uma nova comunicação, eu garanto para vocês que não é fácil. Quando eu comecei a praticar a comunicação não violenta, nossa, tem que ir rápido. Comunicação não violenta, eu ficava muda. Porque na hora que falava alguma coisa, eu pensava assim, vou falar que não, isso não. Vou falar, não, também não. Passava a situação e eu ficava muda. Ele achou maravilhoso. Falei, o que está acontecendo? Então eu falei, é uma boa saída também, é uma boa saída, não falar. Ele chega, pois não, sim, Porque na hora que a gente tem que responder com eu na frente, em vez de falar, você podia ter me avisado, você não mandou um WhatsApp, você fala assim, nossa, eu estava te esperando muito, sabe? Porque estou com uma fome. Pronto, tão simples assim. Estou com uma fome. Deixa eu falar, pode pôr a comida na mesa? Pode, que parece que a gente quer pôr a comida para já logo tirar, né? A gente não quer comer, sentar, não. A gente quer pôr e já quase que já põe direto na lava-louças ou na pia. Não, vamos fazer um momento mais agradável, né? Então, como que nós vamos criar conexão? A gente começa aqui, ver qual que é os componentes, quais que são os componentes da comunicação não violenta. Como criar conexão pelo menos, são 4 componentes, aqui vou falar de 3. A escuta ativa, escutar com os olhos e com os ouvidos, e com o corpo. Expressar os seus sentimentos, falar os seus sentimentos. Isso a gente tem que treinar no banheiro, porque a gente fala assim, bom, o que eu estava sentindo mesmo? A gente precisa, no livro da comunicação não violenta, aconselho vocês a comprarem. Tem lista de sentimentos para a gente se atualizar. Porque a gente só sabe falar que estou chateado, estou bem e estou mal. Só. E a gente precisa também manifestar as nossas necessidades. O que eu necessito? Mulheres, você pode até falar que você necessita uma roupa nova. Não tem problema. Quando o marido fala, ok, tá, tudo bem, nem comprou ainda, você já fica feliz, não fica? Tem razão, tá, vamos organizar aí o orçamento, vamos ver. Agora, a gente não fala. Daí ele fala assim, não, porque eu vou trocar o pneu do meu carro, eu vou trocar o carro, e daí você começa a ficar com ira. Não pode comprar uma roupa, mas vai trocar o pneu. Desgraçado! Nem pensa em mim. Imagina, veste o carro, mas não veste a mulher. Olha onde vai a imaginação. Então, ok, para o homem o pneu do carro é como para nós um sapato. Entendeu? Então, o pneu é muito importante mesmo. E é. Nós temos que entender, nós temos que nos colocar no lugar deles, os sentimentos que eles têm. O meu marido agora trocou de carro, tem um carro híbrido, que nem dos meus netos. É carro híbrido, vovó. Falei, o que é híbrido? Claro, vovó. Meio elétrico, meio gasolina. E o carro mama, né? Porque tem que ficar na tomada. À noite, tem que pôr na tomada, tem que fazer a tomada, entendeu? Não sei o que lá. Mas ele está se divertindo. Tem um aplicativo para ver se já carregou. Super moderno, assim, né? Mas ele está divertido com isso. Se eu começar a falar assim, que ridículo esse negócio. Se eu começar a falar isso, eu vou acabar com a alegria dele, né? Então, fico na minha lá. Mas o carro mama. De 3 em 3 dias tem que mamar lá Tem que carregar o elétrico, senão não funciona. Não, muito divertido. Então, o que acontece? Eu vejo assim, porque eu sei como eu era, eu sei como eu sou hoje. Então, eu vejo, a minha reação de como eu era, ela vinha automática. Eu penso, que ridículo esse negócio. Para que falar isso? Se o carro tem que mamar mesmo, tem que ligar lá na tomada, que mame, né? De 3 em 3 horas, quanto que precisar. Então, como nós fazemos autoconexão? Antes de você se comunicar com alguém, com seu filho também e tal, pense primeiro, o que eu estou sentindo? Segundo, o que eu estou necessitando? O que eu estou sentindo e o que eu estou necessitando. Por quê? Atrás de todo sentimento tem uma necessidade não atendida. Não atendida. Então, o sentimento de irritação, sentimento de raiva, sentimento de indiferença, tem uma necessidade não atendida. Tanto para nós, como para o marido, como para os filhos. Os filhos é mais fácil, porque os filhos eles falam, né? Eles falam mais das suas necessidades.
Então, sabe por quê? Porque, já falei isso, atrás de todo sentimento, preste bem atenção nisso, todo sentimento tem uma necessidade não atendida. É o que eu falei, por exemplo, da mulher com necessidade de comprar uma roupa nova. Mulher gosta de roupa, o homem não entende isso, porque ele olha o nosso armário e fala, mas você tem tanta roupa. Quando a gente fala, por exemplo, assim, vai ter uma comemoração, algum sei o quê, preciso comprar uma roupa, mas por que você tem tanta roupa no seu armário? Não, mas nenhuma serve essa data. Não é nada disso, você quer uma roupa nova mesmo. Vamos ser sincera, você quer uma roupa nova, estou cansada daquelas minhas ajeitações lá. Eu quero uma roupa nova, porque eu quero. Se vai comprar ou não, não interessa. Mas tenha coragem de falar. Isso já é uma parte da comunicação não violenta, que é fazer pedidos. A gente não faz pedidos e quer que as pessoas adivinhem o que eu quero. Nós temos que expressar os pedidos que a gente tem. Eu gostaria muito de ir na casa da minha mãe no final de semana. Faz tempo que eu não vou lá, eu gostaria muito de ir. Se você quiser ir junto comigo, vai ser muito bom. Mas eu quero muito ir lá, eu quero. E o que acontece? Acontece, às vezes você vai sozinha, às vezes você não vai, mas você tem que falar. Outro dia também tinha a inauguração, a estreia do filme, da 4ª temporada do The Chosen, e meu marido é meio reticente com essas coisas muito católicas, como ele fala assim. Daí eu falei assim, não, você vai ter essa pré-estreia. Eu comprei a entrada para a gente ir. Ele falou, mas eu não quero ir. Mas eu quero que você vá. Eu falei para ele, eu quero muito que você vá. Eu quero que você vá. Eu sei que você pode fazer. Me dá essa alegria. Ele falou, mas qual é a razão de te dar uma alegria para eu assistir o filme? Eu que vou assistir, e por que eu vou te dar alegria? Porque você vai me acompanhar e eu vou ficar feliz. Ele falou, não sei ainda. Eu falei, tá bom, mas vai pensando que eu quero muito. Eu quero muito. Não, dá entrada para alguém. Eu falei, não vou. Eu perco a entrada, mas você vai comigo, porque eu quero muito. Eu fiz um teste. Foi. Saiu no meio, diga-se de passagem. Saiu no meio. Mas tudo bem, quando ele falou assim, já deu aqui, já tirou várias sonecas e não sei o quê, saiu no meio. Ele falou assim, agora já deu. Eu nem imediatamente falei, quer saber? Já veio, né? Então, levantei e fui embora. E ele foi atrás de mim assim. Então, a gente vai fazendo essas experiências e a gente vai vendo porque a gente fala assim, meu marido nunca me acompanha, mas você já insistiu alguma vez com veemência? E você, marido também, que quer jogar um futebol com seus amigos, as mulheres, porque é dia de ficar com as crianças, é dia de ficar com as crianças, tudo bem, mas às vezes em quando eles precisam de companhia masculina. Porque, gente, ontem eu estava vendo o jogo do Nadal e eu vi uma coisa muito interessante. Na tribuna estava a mulherada, a mãe do Nadal, a irmã, a sogra, a mulher, todo mundo. O pai, sabe que o pai queria ficar ali? Não. O pai estava lá junto com o técnico, o massagista, sei lá o quê. Porque a conversa é outra. Não sei se vocês gostam de tênis, eu gosto muito de tênis. E quando eu vejo, por exemplo, o jogo do Tsitsipas, a mãe do Tsitsipas é uma figura. E o marido dela só falta bater nela. Que ela vai dando aqueles palpites assim, não. Ai, não, filho! Então, nós somos assim. Então, a gente tem que reconhecer que, às vezes, a gente ocupa um espaço muito grande, não dá espaço para o marido, né? Então, eles têm necessidades. Então, antes de falar qualquer coisa, aqui nós temos... Eu devia ter começado com isso, mas eu comecei o contrário, justamente para vocês chegarem agora à conclusão. Quais são os 4 componentes da comunicação não violenta? Observar sem julgar. Você observa a cena... E não julga. Se não tiver nada para falar, fica quieto. Você não descreva a cena. Estou vendo uma casa com um monte de crianças sem comer, sem trocar, sem tomar banho. O que será que aconteceu aqui? Depois, expresse o seu sentimento. Expresse a falar mesmo, falar o seu sentimento. Manifeste a sua necessidade. Quem que não gosta de chegar em casa e ver uma casa organizada? Quem que não gosta? A gente que é mãe também gosta. E a gente fala assim, por que eu tenho que ficar sempre com a casa bagunçada e você não pode ficar 5 minutos com a casa mais desorganizada? Por uma simples razão. Ele é homem e você é mulher. Só isso. Nosso trabalho é diferente do dele. A gente está acostumado, a gente nem vê muitas vezes a bagunça, porque a gente está acostumado com aquilo, ele não. Você fala assim, mas é um fresco. Esse é o seu marido. Marido fresco. Pronto, é melhor fresco do que azedo, né? Então, fresco. Marido fresco. Ele gosta disso. Às vezes é tão pouco. Né? Arruma
um pano, assim, lá em casa eu tinha um pano, assim, que tinha uma cordinha em volta, eu punha todos os brinquedos em cima e fazia assim. Depois eu guardava, mas na hora da bagunça, pegava com vassoura não, com rodo. Com rodo, eu puxava tudo, porque só tinha menino, tinha muito Lego, muito não sei o quê, puxava tudo em cima do pano, puxava a cordinha, ficava aquela trouxa, depois a gente arrumava, né? Então, manifeste a sua necessidade e pense o que você pode pedir que vai enriquecer a sua vida. O que pode enriquecer a minha vida? Pensar assim, porque as coisas que enriquecem a nossa vida não são dinheiro. Dinheiro enriquece materialmente, mas não enriquece interiormente, né? O que enriquece é você ter uma família gostosa de chegar em casa, os filhos normais, que gritam, que berram, que choram, que pedem, que fazem, que tudo isso, mas se eles tivessem tudo sentadinho assim, de gravatinha borboleta, você ia achar, que tédio, o que é isso, meu Deus do céu? Então, os filhos têm vida, precisa ter vida mesmo dentro de casa, né? Então, isso que é a maior riqueza, isso é a maior riqueza, a riqueza de ter fé, a riqueza de estar com os filhos numa boa escola. Vocês não sabem como estão as outras escolas. Eu recebo não vou falar o que eu recebo, mas eu recebo as reclamações, as coisas que estão acontecendo nas outras escolas é de chorar mesmo. Então, vamos à prática, porque vocês não têm tempo, vocês têm que trabalhar e a gente tem que terminar. Então, vamos lá à prática. Assim, antes de ir para a prática, eu já falei isso, mas vou repetir. Fale em primeira pessoa. Por exemplo, algumas ideias. Você pode falar assim, parece que eu estou sentindo, isso é uma coisa que eu peguei da minha nora que fala assim, meu filho chega para ela, 10 horas da noite, vamos fazer um churrasco? Que é bem débil mental, mas é dele isso. Vamos fazer um churrasco? Ela não fala, não, você está pensando 10 horas da noite? Ele fala, parece que eu não estou com vontade. Ela fala assim, parece que eu não estou com vontade de fazer churrasco agora. Eu achei ótima isso, achei ótima essa ideia. Depois, eu me sinto alguma coisa, ou, nossa, isso me causou, ou, eu achava que, eu gostaria tanto. Fala sério, eu te surpreendi. Então, criatividade. Puxa para você, eu. Essa é a hora de falar no eu. Você vai ver que vocês vão ficar caladas e vai todo mundo adorar. Os filhos vão adorar, o marido vai adorar, a sogra vai adorar, a mãe vai adorar, né? Depois, seja criativo, evite frases desse tipo. Eu não aguento mais. Gente, quando nós falamos essa frase, alguém aqui já jogou o filho pela janela porque não aguentou mesmo e daí já jogou todos pela janela? Então, o que adianta falar isso? Para o filho falar, eu não aguento mais, pensar assim, minha mãe é louca, ela não aguenta e depois fica aguentando, então a gente não sabe bem o que ela está falando. Ou, por exemplo, vocês me deixam louca, eles não acham que me deixam, eles acham que você já é louca, porque pelas coisas que você fala, eles acham que você já é. Você nunca me escuta, eu nunca, eu sempre, né? Você nunca me escuta. Não, é verdade, alguma vez na vida, aquela pessoa deve ter te escutado. Dá para me ajudar? Isso é dose, isso é violento pra caramba. Dá para me ajudar? Está implícito. Você não tem um mínimo desconfiômetro. Você não está vendo que eu estou super ocupada aqui, você nem se mexe, você não tira o olho do seu jornal. Você, por acaso, é surdo, mudo, paralítico? Daí, se você der corda, vai longe. Então, esse dá para me ajudar, isso também serve para filho. Dá para me ajudar? Não, fala assim, olha, se dá para, eu preciso da sua ajuda um pouquinho. Dá para você me ajudar aqui um pouquinho? Daí tudo bem, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. Então, ele falou assim, pede para alguém. Pede para a empregada, pede para não sei o quê. Não, mas eu preciso da sua ajuda, né? Então, nós temos que mudar a maneira de falar. E depois, não ter medo de falar o que você sente. Não ter medo, nem os homens, nem a mulher. Os que estão em casal aqui, melhor, porque vocês vão saber, um vai saber o que o outro está treinando, né? E nem de manifestar a sua necessidade. Olha, assim como os homens têm necessidade de estar um pouco com os amigos, tomar uma cervejinha, jogar uma bola, fazer alguma coisa, as mulheres também têm necessidade de tricotar, né? Estar com as amigas e conversar, e a gente conversa, a gente também tem. E não é proibido, só porque você tem filhos e família. Você pode encontrar
um espacinho para essas coisas. O que está acontecendo? As mulheres não conseguem esse espaço, então elas delegam os filhos para a escola, delegam os filhos para as funcionárias, e daí fazem isso. Todos os dias vão almoçar fora com as amigas e não sei o quê, que também está errado, não é por aí, né? Será muito bom que você manifeste a sua necessidade, mesmo que ela não tenha sido atendida. Eu já falei isso, já expliquei por quê. Falar do sentimento da necessidade é como esvaziar a pressão de uma panela de pressão. Sabe quando a gente faz aquele... Se a gente abrir a panela de pressão, quando ela está na pressão, vai tudo pelos ares. Então, quando você fala do seu sentimento, sabe assim, você pode falar, nossa, fiquei triste que você chegou tão tarde, sabia por quê? Porque justo hoje eu fiz uma comida, torrou no forno. Porque eu achei que você já ia chegar, resolvi pôr no forno e daí torrou tudo. Pronto, fiquei triste. Falei, o que vai sair da boca do seu marido nessa hora? O que vai sair? Quem mandou pôr no forno? Não, ele não vai falar assim. Ou vai, ou não vai. De vez em quando vai, mas ele pode falar assim, pô, desculpa, não sabia. É isso que vai sair. Pô, desculpa, não sabia. Então, fala. Agora fica lá assim, ele conversa, oi, tudo bem? Tudo. Como é que estão as crianças? Bem. Como é que foi a escola hoje? Bem, já falei. O que aconteceu com você? Nada, não aconteceu nada. Vocês veem? Então, isso é uma necessidade não manifestada, um sentimento não manifestado, não expressado. E vocês vão ter dificuldade, eu aviso já, vão ter muita dificuldade, né? Então, vamos fazer um teste. Imagine que o seu filho diz, mãe, o motorista do ônibus gritou comigo e todo mundo deu risada. Qual o sentimento que o seu filho sentiu? O que ele sentiu com isso? Bingo. Muito bem. Sentiu vergonha. Boa, tá boa aluna. Sentiu vergonha, né? Então, o que você pode falar para ele? Nossa, filho, você deve ter ficado com muita vergonha. Olha que simples. Você pega o sentimento que ele deve ter sentido, que às vezes é óbvio, fala, nossa, filho, você deve ter sentido muita vergonha. O que a gente fala? Não liga, filho, porque esses meninos, você sabe, aquele menino é péssimo, viu? Ele está sempre querendo que... Não, fala do sentimento dele. Você deve ter sentido muita vergonha. Ele vai falar, foi muito chato mesmo. Fala assim, filho, de vez em quando a gente passa essas coisas, é chato mesmo. Não precisa dizer que tem uma solução para a vergonha que ele sentiu, ele já sentiu. Então, você repara como é fácil, se a gente aprende a perceber o que o filho, às vezes o filho chega em casa com uma carinha meio assim, nem fala muito. Você fala assim, tem alguma coisa que você está querendo me falar? Tem alguma coisa que aconteceu na escola, que te deixou meio chateado? Às vezes ele fala, não. Daqui a pouco ele fala, não, tem sim uma coisa que me deixou chateado. Então, aconteceu outro dia, foi o meu neto menor, ele estava muito bravo, que o menino da escola, ele não está aqui não, mas o menino da escola, que era muito amigo dele, começou de repente, não ser legal, viu? Ele não está sendo legal comigo, né? Daí a mãe dele pôs ele para conversar comigo, e falou que o menino começava a passar a perna nele, não sei o quê, ele estava triste, ele até chorava, falou, puxa vida, por que isso? Daí ele chegou em casa e falou assim, a minha mãe falou, vó, que você quer conversar comigo, eu estava achando tão importante. Eu falei, eu já sei, é sobre o João, né, sobre o seu amigo, eu já sei toda a história. Eu falei assim, mas, olha, pensa uma coisa, talvez ele está com ciúme de você, porque você joga melhor futebol do que ele, sabe que não é isso? E fazer assim, não é isso. Talvez ele está achando que você é mais bonito do que ele. Eu não conheço ele, mas como você é bonito, pode ser que ele ache. Ele fala assim, não é isso. Eu falei, então... Ele falou assim, eu sei o que é. Você sabe o que é? É que ele tem dificuldade de fazer amigos e eu tenho mais facilidade de fazer amigos. Eu falei, putz, que legal, filho. Nossa, não sabia que você tinha essa percepção, assim que você sabia. Então, eu falei assim, mas você gosta dele? Eu gostava, agora eu não estou gostando, porque ele passa a perna em mim e tudo isso. Eu falei, então, mas quando ele passa a perna em você, o que você pode fazer? Eu não faço nada. Eu falei, não, fala para ele, para com isso, pô. Não quero que você fique fazendo isso comigo, não estou afim. Quer parar? Ele falou, mas eu posso fazer isso? Você precisa de autorização? Porque quer autorização? Não, claro que você tem que se defender, porque ele estava... Mas você não precisa eliminar ele da sua lista de amigos. Você, aliás, você tem facilidade, mas ele era um bom amigo. Alguma coisa está passando dentro dele. Alguma coisa. Já você vai ver que isso passa. Ele falou assim, tem razão. Virou a página. Eu fiquei tão impressionada com a rapidez com que ele... E agora já está de bem com o amigo.
e tudo bem, e aprendeu a se defender, e tal, tal, tal. Então, e tudo por quê? Porque ele ficou sentido, falou, como que um amigo me vira a cara e ainda me passa a perna? Ele estava, assim, muito humilhado com isso, muito desgostoso mesmo. Ainda bem que ele manifestou, né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Não adianta a gente falar, quem é o menino que te ama? Eu vou falar com a mãe, eu vou pôr no grupo do WhatsApp, vocês vão ver o que vai acontecer, eu vou falar com a professora. A gente usa os métodos completamente errados. Porque a gente envolve toda uma classe, envolve mãe, envolve a criança, que também, o coitado de uma criança de 7 anos, o que ele pode também ter de tanta maldade assim no coração, né? Então, isso vale para tudo, né? Então, aqui, finalmente, nós vamos ver como acontece uma comunicação violenta. A gente realmente não se conhece muito, não tem uma curiosidade a respeito dos outros, a gente escuta muito mal, em primeiro lugar, mas o que é que a gente sente? Culpa, porque quando nos criticam, a gente sente culpa. Medo das consequências. Vergonha que mostra a nossa vulnerabilidade. Agora, uma pessoa vulnerável é a pessoa que atrai os outros a si. Quando a gente, por exemplo, eu sempre faço muito isso com as pessoas que, por exemplo, gente que tem um câncer, ele está muito mal, não sei o quê, eu vou procurar alguma pessoa que eu conheço que já teve ou está passando por um câncer, e essas duas pessoas juntas se ajudam muito. Eu assisti uma conversa de duas que eu fiquei edificada. Ela falou assim, eu sei que a doença é grave, mas o que mais me preocupa é ficar careca. A outra falou, eu também, para mim ficar careca, eu nem sei da doença, não quero nem saber. Elas conversaram, as duas ficaram muito bem. Por quê? Cada uma manifestou a sua vulnerabilidade, né? Porque as pessoas vão falar assim, mas qual o problema ficar careca? Qual o problema? Para uma mulher é um problemão, né? Então, esses três aí são responsáveis pela nossa comunicação violenta, como se fosse uma construção. Então, é isso. Aqui embaixo são as sapatas que estão bem mal feitas, os pilares. Então, vocês acham que dá para ter uma comunicação baseada na culpa, no medo e na vergonha? Não dá, não dá. Não vai dar bem, vai dar mal mesmo, né? Então, nós temos que pensar que uma comunicação não violenta, qual que é a diferença? Eu vou usar aqueles quatro componentes: observar sem julgar, sem interpretar, observar, descrever, expressar os sentimentos, manifestar as minhas necessidades e aprender a fazer pedidos. Isso, se você começa a fazer isso, tudo muda na sua comunicação. O problema é que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente se esquece, enfim. Se vocês quiserem tirar foto, depois tira a foto inteira, depois você põe no espelho do banheiro, para você lembrar. Depois, o que mais? O que a gente precisa fazer? Uma autoobservação. A gente, assim, a partir de hoje, quando vocês saírem daqui, vocês vão se observar, né? Quando que eu estou sendo violento? Depois, ter uma curiosidade pelo outro. Não é uma curiosidade de Instagram, é uma curiosidade real, de querer saber, pelo menos, como os meus amados, dentro da minha família, pensam, sentem, o que eles necessitam, como que, em geral, como que os homens, em geral, gostam mais, gostam menos. O homem não quer ser mulher, gente. O homem não pode ter as mesmas características de uma mulher, né? Então, essa curiosidade sã, né, pelo outro. E uma escuta ativa, escutar, como eu falei, com os dois olhos e os dois ouvidos, escutar com a presença, querendo ouvir o que o outro está falando, né? Daí, o que vão ser os pilares? Os pilares vão ser a empatia, que não é só se colocar no lugar do outro, mas é perceber o que o outro está sentindo, e a autenticidade. Porque, no fundo, a gente não é autêntica quando a gente não fala o que a gente está sentindo. A gente está omitindo muitas coisas, não fala o que está precisando, não está falando nada. A gente não fala. Ontem eu falei para o meu marido, agora ele mandou embora a empregada enquanto eu estava viajando, né? E ele ficou esperando assim que ia ser a bomba atômica na minha casa. Só que eu tive tempo para me preparar, porque ela avisou pelo WhatsApp. O seu Ciro me despediu. Eu falei, se me despediu, daí eu cheguei e já sabia. E ele ficou esperando, ele começou a me tratar até com rosas. Eu nunca cheguei assim, tinha rosas. E daí ele falou assim, depois de 3, 4 dias, você não ficou chateada que eu mandei embora a empregada? Eu falei, não. Você já não gostava dela mesmo, melhor já resolver o assunto, está tudo certo.
Ele respirou aliviado, entendeu? Porque é uma coisa que estava desgostando ele, ele resolveu o assunto. Então, e é bom ele poder ter falado isso, foi muito bom ele ter feito uma coisa porque ele não aguentava. Então, a escuta ativa, né? Escutar através dos atos, através das ações. Então, a autenticidade é isso. Isso tudo vai resultar no quê? Não, é aqui que vai. Não tem escrito. Vai resultar numa comunicação não violenta. E então, como é que eu consigo essa empatia, essa autenticidade? Com essas 4 coisinhas aqui. Observar sem julgar, expressar sentimentos, manifestar necessidades, fazer pedidos. Vocês têm que decorar isso e pôr em prática aos poucos. Vocês vão ver como é difícil, E para terminar, tem mais 5 minutinhos, vocês podem mais 5 minutinhos? É 5 mesmo. Então, aqui, por exemplo, aqui tem um livro sobre comunicação não violenta que tem essas imagens horríveis. Mas é assim, por exemplo, assim, em vez de acusar, aqui está assim, em vez de acusar ou insultar, por exemplo, quem bebeu leite e não guardou a garrafa? Quem nunca falou isso? Quem abriu o pote de requeijão e pôs a tampa para baixo? Fala assim, criança, o leite azeda fora da geladeira, ok? Vamos guardar. Ou assim, que horror, os caroços da maçã, não basta não, mas mexerica, os caroços na sua cama, você parece um porco. Em vez de falar isso, fala assim, colega, o lugar de caroço da maçã é no lixo. Simples assim. Às vezes para que a gente tem que fazer essa cena? Falar coisas, interpretando. Então, é muito mais fácil aceitar informação do que acusação. E, normalmente, para os nossos filhos, a gente faz acusação. Uma pessoa que é acusada, o que ela faz? Se defende. Uma pessoa que é informada, o que ela faz? Nada. Agradece ou não agradece, ou faz aquilo que você está pedindo, né? Então, repare se por acaso na sua casa você usa algum tipo dessas frases, assim, cuidado, você vai se queimar, uma frase de advertência. Ou assim, veja esses cabelos brancos, olha só, tudo por sua culpa, vocês estão me matando. Ou comparações. Por que você não faz como seu irmão, que faz tudo direitinho? Ou de sarcasmo, como você é responsável? Não, esqueceu o caderno na escola, que maravilha, né? Agora eu tenho que ir lá buscar. Não vai buscar, tá? Esqueceu o caderno e vai ter prova, fica sem o caderno. Profecias. Você mentiu sobre as suas notas. Sabe o que vai ser quando crescer? Você não vai ser nada, não se pode confiar numa pessoa como você. Quem nunca? Então, isso aqui são frases que a gente tem que abolir do nosso vocabulário. E temos que inverter, né? Ou, por exemplo, ali, em vez de falar, cuidado, você vai se queimar, fala assim, filho, fogo queima, sai de perto. Pronto. Não precisa ficar, cuidado, não. Filho, fogo queima muito, sai de perto. Então, assim, encontrar maneiras para vocês falarem as coisas mais assertivamente. E vamos terminar com um casinho, rapidamente, só para vocês porem em prática tudo o que nós falamos. O Luiz, 46 anos, casado com a Ana, 38, tem 2 filhos, João de 6, Maria de 4, mora em São Paulo, capital. Luiz trabalha em Campinas, sai muito cedo de casa e volta depois das 21 horas. A Ana trabalha em São Paulo, com horário flexível, entre 10 e 17 horas, e pega as crianças na escola. A Ana tem uma funcionária que ajuda na casa. Bom, veja o que aconteceu. Pandemia do coronavírus. 1 ano se passou e, de repente, tudo de novo. A família já estava se organizando para a volta às aulas e, parcialmente, ao trabalho profissional dos pais. Mas a situação piorou e tudo voltou a estaca zero. Vocês todos estão bem lembrados desse momento. Pais em home office, crianças em casa, temor da doença. A funcionária que ajudava a família teve que ficar em casa, então não tinha nenhuma funcionária. Luiz bem nervoso e Ana irritadíssima. As crianças sem noção, vendo os pais em casa, acham que eles têm disponibilidade total. Então, se os pais estão em casa, é que estão para mim, né? Ana está participando de um seminário internacional online da sua empresa e precisa ficar alguns momentos distante dos filhos. Eles não entendem e continuam solicitando. A situação da família está crítica. Vamos lá. Opa, aqui já foi. Tem umas coisas que não sei por quê. Veja o que aconteceu. Os diálogos não são diálogos, mas parece uma guerra, onde todos se acusam e se julgam, um caos. A Ana pede para o Luiz ficar um pouco com as crianças para que ela participe do seminário. E Luiz responde. E seu Luiz também é bem malcriado, né? Você é uma folgada. Suas coisas sempre são mais importantes do que a minha. Eu não aguento mais. Daí, vamos lá, esse quadrinho.
Quais os sentimentos de Luiz ao responder para Ana, quando ele falou, você é uma folgada? 3 sentimentos que o Luiz pode estar sentindo. Vamos ver. Hã? Pode falar alto. Hã? Eu não estou escutando nada. Hã? Ei, Luizes, fala o que o Luiz está sentindo. Quando ele falou, você é uma folgada. O que ele está sentindo? Raiva. O que mais? Vamos lá, vamos ver. Vou ver na outra, que a outra já vai vir. Vamos ver se tem raiva. Irritação. O que mais? O que mais? Raiva. Vamos. Está chateado? Impaciente? Raiva? Cansaço? Tudo isso. Tudo isso. Ele está sentindo tudo isso. E ela não está percebendo. Qual a necessidade do Luiz que não está sendo atendida? Qual a necessidade? Eu estou falando para vocês que é difícil, não é fácil. A gente não tem nem vocabulário. Qual a necessidade? Tempo, o quê? Tempo para trabalhar. Mas a mulher também não precisa de tempo. O que mais? O que mais que ele pode estar sentindo? O que mais? Qual a necessidade dele que está escondido? Por que ele fica com raiva? Por que ele fica com raiva? Qual que é o sentimento? Por que ele fica com raiva dela ter pedido isso para ele? Hã? Incompreensão. Incompreensão, o que mais? Hã? Preocupado com a situação. Mas ele está sentindo assim, que ela não está compreendendo a situação dele, né? A gente percebe que a necessidade dele é de compreensão. Tudo bem que ela tem uma reunião e tudo isso, tudo, mas que ele não está nem um pouquinho afim de parar o que ele está fazendo para ficar com as crianças ali. Ele precisa também que compreenda a situação dele. Não quer dizer que ela vai compreender, ela devia ter preparado a coisa com um pouco mais de tempo, eu entendo tudo isso, mas que aqui é um caso muito mini. Ele tem necessidade de conexão com a mulher. O que é essa conexão? Olha, quinta-feira da semana que vem, eu vou ter um seminário que eu tenho online aqui. Vamos programar isso, porque daí na quinta-feira você faz alguma coisa com as crianças para eu poder ter algum tempo. Agora, não assim, daqui a 5 minutos eu tenho uma reunião online e se vira com as crianças. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa precisa um pouco mais de tempo, né? E os homens precisam mais de tempo do que as mulheres. Porque os homens são muito objetivos e focados. Eles, para mudar de um assunto para o outro, precisam de um certo tempo. Eles são muito mais focados e mais objetivos do que nós. Nós somos mais dispersas, mas a gente muda de assunto como quem muda de roupa, assim, muito fácil. Os homens não, né? Então, precisa uma organização. Então, para essa conexão, precisa tempo. É como assim uma conexão do Wi-Fi. Hoje em dia que a gente tem conexão com o Wi-Fi, a gente precisa tempo. Por exemplo, você chega num lugar, você não sabe qual é a rede, qual é a senha, precisa de um tempinho para conectar. Depois que conecta, tudo bem. Outra necessidade, eficácia. Né? Então, ele está achando que a mulher está sendo muito pouco eficaz. Como é que você fala de um seminário importante assim, 5 minutos antes, né? Então, ele tem essa necessidade que ela seja mais eficaz na administração lá das crianças, né? Tudo isso. Isso não está entrando aqui julgamento, sabe? Se ela podia, se ela não podia, se ela tinha condições, se ela não tinha condições. Está mostrando o que ele... Porque o sentimento não pede licença, não pergunta se é justo ou se não é justo. O sentimento aparece. E que pedidos o Luiz podia fazer para a Ana? Pedidos que enriqueçam a vida dele. Vou pôr um aqui para vocês. Tomara que apareça de um em um. Como a Ana poderia fazer esse pedido ao Luiz? De que forma? Não é ele. Ele. Como é que, em vez dela falar, eu tenho uma reunião agora... Como é que ela poderia fazer esse pedido? Dá para você ficar com as crianças? Dá para você me ajudar? Então, isso, exatamente. Vamos ver quais são as sugestões aqui. Lu, já vai falando Lu, porque assim, né, mais íntimo. Lu, quero te pedir uma coisa, mas estou até sem jeito. Isso é ótimo, ótimo. Você prepara a pessoa sem falar o que é ainda. Estou até sem jeito de te pedir. Lógico, porque a casa está um caos aqui, né? Sei que está difícil de trabalhar aqui nessa situação, mas eu preciso muito de 1 hora para participar nesse seminário. Então, ela já está reconhecendo
que ela está abusando um pouco mesmo, que ela está abusando, que ela já devia ter programado antes, tudo isso, mas aconteceu, né? E acontece, né, gente? Nem sempre a gente consegue tudo. Depois, aqui. Vamos organizar um horário nosso com as crianças, quer dizer, para que a gente possa ter esses respiros, né? Opa, então vai. Não quer ir. Desculpa se eu deixei para te avisar na última hora. Essa frase é muito importante, porque a gente acha que ele tem que desculpar porque tem, porque afinal de contas todo mundo erra, então tem que desculpar. Qual é o problema? Você também nunca erra? Você também nunca fala nas coisas na última hora? Não, por que eu não posso falar desculpa se eu deixei para te avisar na última hora? Olha como esses pedidos e essas frases podem amenizar a situação. Porque aqui ela está mostrando a sua vulnerabilidade, como ela está dizendo assim, eu não fiz a coisa da maneira mais certa, eu não fiz, mas é uma urgência que eu preciso resolver, e eu estou te pedindo que você compreenda. Agora, vocês estão vendo que não é fácil, porque o que vem automático na nossa cabeça, no nosso pensamento, é a violência. Então, nós temos que nos livrar, assim, dessas frases difíceis de ouvir. Esse cara aqui é o cofundador da Airbnb. E ele dizia isso, meu professor sempre me disse que eu jamais conseguiria um emprego. Ele estava certo, eu construí meu próprio império. Então, às vezes é isso, a gente fala às vezes coisas até para os filhos e tudo isso. Então, frases difíceis de ouvir é assim, você é igual à sua mãe, você deveria agir conforme a sua idade. Você lembra, está vendo tudo você? Você deveria achar um emprego de verdade. Seu filho arrumou um emprego de empacotador no Natal. E daí você acaba com ele e fala, você devia achar um emprego de verdade. Você nunca será nada. Você acha que dinheiro cresce em árvore? Você espera demais, você vai sempre ficar desapontado. Você está perdendo tempo naquele trabalho. Você não age como deveria, ou como uma coisa assim. Por que você não pode aprender as coisas do jeito mais fácil? Então, eu duvido que dos que estão aqui, nunca ninguém falou isso. Então, isso aqui não resolve nada, isso agride. Porque quando você fala, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, você não está fazendo um elogio para a mãe e para o pai dele. Você está apontando um defeito. Então, você já ofende dois ao mesmo tempo. O pai e o filho, a mãe e a filha. Então, não resolve e é violento. É violento por isso, porque não leva a uma situação agradável, né? Então, se você achava que não conseguiria mudar a sua linguagem, porque é difícil mesmo, dê uma olhada como você pode falar as coisas de um modo diferente. Com isso a gente termina aqui. Por exemplo, preciso que você fique quieto. Em vez de falar isso, você fala, desculpa, mas eu preciso me concentrar. Você poderia falar um pouquinho mais baixo? Isso pode ser no escritório, pode ser em casa. Em vez de assim, dá para ficar quieto? Gente, estou numa reunião, dá para ficar quieto? Né? Preciso que você me escute. Em vez de falar isso, você fala, estou sentindo necessidade de ser ouvida. Vamos tomar um café e conversar? Estou sentindo... Reparem que as frases violentas são mais curtas do que as frases não violentas. Então, a gente economiza muito para falar, então, quando a gente fala muito curtinha, é mais violenta. Preciso que você me ame. Você não me ama mais. Eu sei que você me ama por tudo que você faz. Mas eu ficaria muito feliz se você me abraçasse quando chegasse em casa e me desse um beijo. Outro dia eu fiz isso com meu marido, ele chegou em casa, ele estava meio cabreiro com alguma coisa. Falei, vem cá, estava perto do fogão. Vem aqui, estou falando para você vir aqui, me dá um abraço. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, faz tempo que você não me dá um abraço. Me dá um abraço, bem apertado, bem demorado. Deu o abraço, pronto, está satisfeita? Estou. Pronto, romanticíssimo, né? Mas assim, às vezes a gente tem que fazer uns testes que a gente vai esquecendo e vai largando, né? Depois, preciso que você preste atenção em mim. Por exemplo, você pode me dar 1 minuto da sua atenção? Preciso te falar uma coisa muito legal. Agora é o melhor momento? Isso é muito bom para falar com o filho. E perguntar, agora é o melhor momento? Se a pessoa fala assim, nossa, agora não tem problema, né? Não tem problema. E não termina isso, eu preciso terminar aqui. Então, isso é importante. Atitudes que bloqueiam a conexão. Aconselhar. Não aconselhem, marido. Não fica falando, sabe o que você deveria fazer assim. Você levanta, você faz não sei o quê. Péssimo.
péssimo. Não aconselha. Quem aconselha é conselheiro. Não aconselha. Interrogar. Por que você fez isso? Por que você não faz assim? Por que você não falou isso? Está falando da briga que teve com o sócio, você fala, mas também, por que você não falou isso? Por que você não falou aquilo? Não adianta nada, escuta calada. Escuta calada, né? Escuta. Encerrar o assunto, isso é de homem. Tá bom, já falamos, hein? Tá bom, vamos dormir, chega. Então, não comprida muito o assunto. Corrigir. Os filhos a gente tem que corrigir. O marido a gente tem que influenciar, pedir com carinho, sabe? Ele não é nosso filho, embora pareça algumas vezes. Competir pelo sofrimento. Estou cansada, mas você não sabe você não sabe o que eu fiz hoje. Não interessa, você está cansado, você está cansado, vai descansar um pouquinho, dá uma esticadinha lá. Nossa, que alívio para uma pessoa se falar isso. Vai lá dar uma esticadinha, eu fico aqui com as crianças um pouco, vai lá. Nossa, você vai se sentir bem de fazer isso, sabia? Porque a gente ganha mais quando a gente dá. É bonito falar a frase, né? Melhor dar do que receber, mas só que na prática a gente não faz. Então, dá um pouquinho de tempo para ele. E ficar com raiva é perda de tempo. Você perde energia. Então, assim, isso aqui bloqueia. O Wi-Fi cai. O Wi-Fi entre você e ele cai. E para terminar, eu ponho de novo para vocês tirarem foto daqui desse prédio da comunicação não violenta. Eu quero falar para vocês que eu tenho um curso sobre esse tema, um curso online, mas que nós estamos refazendo, remodelando, regravando. Talvez no segundo semestre a gente vai poder disponibilizar para vocês, porque uma vez que já tiveram um pouquinho de... Né, porque tem muita coisa para falar sobre o assunto, não é? Isso aqui é só aperitivo. Então, mais para frente, eu anuncio para vocês, é um curso que pode ajudar muito, pode ajudar vocês, ajudar a família, ajudar todo mundo. E pronto, gente, terminamos. Muito obrigada por vocês me assistirem aqui, terem a paciência. Nossa, obrigada. E, claro, eu sei que está tarde, mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa no final? Está tudo claro? Vestido bem a carapuça? Quem vestiu a carapuça? Quem aqui que acha que é violento aqui agora? Quem é violento? Oh, até que enfim. Então, valeu. Então, tá, gente. Então, vamos trabalhar, que todo mundo tem que trabalhar, fazer as coisas da casa, e a gente se vê numa próxima vez.